Bom, nós vamos falar hoje sobre a parábola do tesouro escondido. É uma parábola que foi narrada apenas por Mateus, capítulo 13º, versículo 44. Mateus foi um evangelista, que um dos 4 que narrou as parábolas de Jesus, que foi convertido. E foi convertido pelo próprio Jesus. Ele era chamado Levi, era cobrador de impostos e foi convertido por Jesus, que o convidou. Ao invés de colher impostos para o Herodes, que ele colhesse tesouros para o reino de Deus, e ele disse: estou pronto. E aceitou na hora. Ali Levi se transformou em Mateus, que está aqui, que era judeu também como Jesus. Vou ler a parábola para vocês, que ela é bem curtinha. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido pelo gozo, foi vender tudo o que possuía e comprar aquele campo. Só isso. Vocês conheciam essa parábola? Muita gente não conhece 6 ou 7 das parábolas de Jesus. É um lencinho. Nessa parábola, Jesus está apresentando o reino de Deus e mostrando que ele é semelhante a um tesouro que está oculto num campo enorme. E o homem que tinha suas riquezas o achou, o escondeu de todo mundo, foi vender tudo que ele tinha, comprou o terreno, porque o tesouro ele sabia que estava ali. Era um tesouro que valia muito. Claro que material. Isso fez a humanidade a vida inteira, usando todos os seus talentos para conquistar tesouros de toda ordem, ao preço que fosse. Obrigada. Procurando em tudo alcançar esses tesouros que Jesus diz ser perecíveis, e são perecíveis. E são perecíveis, podem ser roubadas, podem ser estragados, porque tudo que é material, em algum momento, pode apresentar uma avaria, né? Os talentos, o Caibar Schutel, que foi um dos espíritos que orientou esse trabalho, ele fez um comentário dizendo que a humanidade, a vida inteira, sempre vendeu tudo que tinha, porque estava cega pelo desejo de ter, de possuir, de conquistar, vendendo tudo que tinha, vendendo tudo que era, vendendo tudo que sabia, vendendo a própria alma. A gente conhece histórias assim? A gente conhece muitas. Na humanidade está cheio de gente que se vendeu. Jesus, inclusive, foi entregue por 30 moedas. Não? Então, ele coloca esse caminhar da humanidade como, apesar de qualquer coisa, eu faço qualquer negócio, eu quero conquistar. Será que isso tem a ver com a nossa vida de agora? Porque eu só vou falar de uma coisa e perguntar para vocês se vocês já ouviram falar de alguma situação como essa. Faleceu o patriarca e deixou uma herança para seus descendentes. Vocês já viram entre os descendentes discussões, brigas, inimizades por conta da herança que não foi construída por eles, foi construída pelo que faleceu? Vejam só, se isso acontece na pequena família, imagine na grande. A grande que é a humanidade. E em todos os tempos, sempre ficou cega por aquilo que brilhava, porque o que os olhos veem, o coração se sente tentado, se não for bem instruído. Porque se ele for bem orientado, não importa quanto vale o tesouro, vale muito mais a sua honra. Vale muito mais a sua moral. E é esse o convite que essa parábola faz. Porque aqui ela está dizendo de um homem que escondeu dos demais. Ele não queria que ninguém soubesse, ele queria ser rico sozinho. Ele queria ter aquele bem, aquele tesouro sozinho. Então ele foi covarde. Ele foi mesquinho.
Ele foi avarento, ele já tinha bens. E resolveu entregar tudo que ele tinha para possuir aquilo que as pessoas achavam que era só um campo, mas que escondia aquilo que ele sabia que era um tesouro. Mas Jesus veio falar de outro tesouro, um tesouro que traça, não corrói, que o ferrugem não acaba, que não consome, que não deixa que a gente saia da condição de família feliz, de aliados, de amigos, de pessoas que se amam, que se querem bem, que querem o bem do outro e contribuem para isso com a possibilidade da gente responder a essas questões. Para que é que a gente estuda, trabalha, para que é que a gente luta, para que é que a gente estuda, para que é que a gente quer conquistar tesouros perecíveis? Para se sentir feliz, para se sentir melhor. É ou não é? Aí Jesus vem e fala de um tesouro imperecível e que está tão oculto quanto aquele ali. Mas ele não está num campo. Ele está em todos os campos. Ele está aqui, ele está aí, ele está aí, ele está aí, ele está aí, está em todos os filhos de Deus. Um tesouro oculto que está dentro de cada um de nós. Melhor, a gente não precisa vender nada. A gente só precisa fazer mudanças. A gente precisa conhecer esse tesouro, descobrir onde ele está e aproveitar esse tesouro sem tirar um tostão do bolso. Olha que coisa boa. Aproveitar esse tesouro, que são nossos talentos, para construir, ao invés de ter, a gente ser o verdadeiro tesouro. Então, ele fala de um homem novo. A gente precisa abrir mão de vícios, a gente precisa abrir mão de uma porção de defeitos, de falhas que a gente tem, para conquistar um ser melhor. A gente está falando de quê? A gente está falando de conquistas morais. Em ser melhor hoje do que a gente foi ontem, em ser melhor amanhã do que a gente é hoje. De uma construção interior que vai muito além do que qualquer tesouro perecível possa representar, significar. Melhor que isso, que a gente não vai perder nunca. Porque todo conhecimento, toda conquista interior é para sempre. Então, conhecer a si mesmo é encontrar o tesouro, que está escondido, claro que está. Porque a gente precisa ter no trabalho, na luta, na dedicação, no esforço, que é uma proposta de Jesus, fazer uma mudança. Essa mudança é o grande obstáculo que a gente tem. O grande obstáculo é a gente vender tudo que a gente tem, ou seja, deixar de ser o homem velho, como está escrito no Evangelho, para se tornar o homem novo. Aquela pessoa que é capaz de olhar para o outro, não buscando os defeitos do outro, as falhas do outro, mas aquilo que é mais belo no outro, aquilo que o outro pode, que não enxerga, inclusive, mas que pode ser visto, pode ser mostrado ao outro, apontado ao outro, que o outro tem e que pode fazê-lo feliz finalmente. A gente acha que a gente é um monte de erros, de coisas ruins, porque quando a gente se analisa ou analisa o outro, a gente começa a lembrar de fofoca, a gente começa a lembrar de defeito, a gente chega fatalmente ao que dá ibope. O que é que dá ibope? Notícia ruim. É só reparar que até hoje não tem jornalismo que feche por causa de notícia ruim. Só tem. Não tem um jornal dedicado a notícia boa, gente. A dizer que nasceu uma pessoa linda, que a outra criatura que lutou não sei quanto tempo, uma batalha contra um vício e de repente venceu e contando a própria história. Vocês já viram um programa desse da Ibope? Não dá. Então, é esse homem novo, essa humanidade nova, que tem dentro de si a condição de se modificar, de ser melhor, de amar ao outro como ama a si mesmo, descobrindo que pode amar a si mesmo, para chegar a amar a Deus. Não importa que nome você dê a Deus. Deus é o seu criador.
é a criatura, é o nome Maomé, o Alá, não importa. O nome, vamos chamar de amor. O amor que nos gerou como almas imortais, encarnações atrás de encarnações, aprendendo, vamos nos transformando. Vamos, porque somos os transformadores. Aliás, Joana de Ângeles fala que a melhor das construções, a mais difícil, mas também a mais linda, é a nossa construção interior. Por quê? Porque nós somos o engenheiro, arquiteto, o pedreiro, o mestre de obras, carpinteiro, tudo isso a gente é. E o tempo que a gente tem é total. Porque tudo que a gente tem é tempo. Acaba esse pedacinho de vida aqui, tem a próxima, tem a outra, até a gente um dia virar luz. A luz que Jesus disse que a gente é. Então, essa mudança é uma conquista interior com os tesouros que a gente tem dentro da gente. E hoje é um dia muito feliz. Particularmente eu estou falando, para mim é um dia muito feliz. Porque eu pude testemunhar muitas pessoas ao longo de pelo menos 50 e poucos anos da minha vida, eu tenho mais que isso, esse tesouro começar a aparecer. A pessoa começar a descobrir que tem um tesouro interior com a minha profissão. A psicologia, Ana, nos dá essa oportunidade. Eu gostaria de dizer parabéns para você, Ana, porque hoje é o dia do psicólogo e por isso mesmo é que eu pedi para fazer essa palestra hoje sobre esse tesouro escondido, essa parábola. Nós todos temos o tesouro escondido. E quando esse tesouro é descoberto, a pessoa chora de felicidade. E é tão lindo ver que modifica a expressão, modifica a postura, modifica o olhar da pessoa sobre si mesma e sobre os demais. Quando a gente consegue fazer uma viagem dentro da gente, em busca do autoconhecimento, como Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo, a gente descobre coisas que a gente não imaginava que tinha. E aí a gente começa a ver esse mesmo tesouro nas pessoas em volta. Puxa, estava aqui o tempo inteiro e eu não via. E agora eu estou conseguindo enxergar. Então, eu sei que o nosso tempo aqui é diferente do tempo do grupo online. Então, eu vou encerrar para o grupo online, mas eu quero contar uma história antes de encerrar. E a história é de um homem, um senhor que vivia na roça, vamos chamar roça. Ele vivia num lugar isolado, sozinho, um casebre, não tinha luz elétrica, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada de notícia de nada. E ele vivia só. Na verdade, ele achava que estava só, né? Mas não estava, porque ninguém está só. Então, esse homem não recebia visita de ninguém. Ele não tinha família. E aí, um dia, a casinha dele ficava ali embaixo e lá em cima passava a BR, a pista de asfalto, né? Um dia ele estava voltando para casa, ele tinha ido buscar alguma coisa talvez para comer, e estava voltando para casa quando um ônibus passou. Não passava muito carro por ali, não, passava mais transporte coletivo. Então o ônibus parou, isso surpreendeu. Ele parou também. E quando o ônibus parou, um homem desceu desse ônibus com uma maleta de madeira. Ele já olhou e disse assim, o que será que esse homem quer aqui? Porque a única casa que tem é a minha. Aí ele ficou lá parado esperando para ver. O homem foi, o ônibus foi embora, ele atravessou a pista de asfalto. O senhor que morava ali na casinha também atravessou, mas continuou observando. O homem que desceu do ônibus, que veio de uma cidade provavelmente, tinha roupas diferentes, sabe? Tinha um cabelo diferente. Enfim, sentou na beira do asfalto. Não tinha meio fio, claro. Então, sentou ali na beira do asfalto.
O homem que morava na casinha sentou também, observando. O homem que desceu do ônibus escolheu uma pedra. O senhorzinho que morava naquela casa disse assim: isso é coisa de maluco. Esse pessoal que mora em cidade grande vem com umas coisas estranhas. Como é que vem de lá para pegar uma pedra? Será que não tem pedra lá? Mas ficou prestando atenção. O homem foi, abriu a maleta de madeira e tirou um pano. E começou a passar o pano na pedra. O homenzinho olhou e disse assim: é louco, esse pode-se dizer que é louco de pedra, porque ele está fazendo carinho na pedra. Mas ele passou aquele pano muitas vezes, soprou, enfim. De repente, botou o paninho ali, pegou de dentro da maleta, a malinha de madeira, pegou um martelo e uma outra ferramenta que tinha uma ponta afiada de ferro. Aí ele disse: meu Deus do céu, esse homem é doido, ele vai enlouquecer aqui, o que será que ele vai fazer? E já preocupado até com a integridade física dele, porque o homem podia se voltar e dizer que está olhando o quê? Né? Mas não. Ele pegou a pedra e começou a quebrar. Pá, 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 pá. Aí ele disse: não tenho dúvida. O senhorzinho: não tenho dúvida, ele é louco mesmo. Porque depois de fazer carinho, ele bate na bichinha, está quebrando a bichinha todinha. E ele bateu. Quando terminou, ainda passou assim um pouquinho o pano e tal. Virou para o homenzinho e mostrou. Ele era um escultor. E ele fez daquela pedra uma escultura de um anjo. Nós somos como essa pedra. Nós temos dentro de nós esse anjo. Nós não sabemos, nós ignoramos, mas temos. E eu vi muitas vezes na minha vida pessoas que não sabiam, que podiam dizer: me perdoe, me desculpe, eu te amo. Pessoas que aprenderam a dizer: eu errei, vou consertar, vou fazer tudo de novo. Eu acredito em mim, eu acredito em você, eu acredito na humanidade. Muitas vezes eu vi pessoas chorando, dizendo: eu nunca fui tão feliz. Por encontrar em si mesmo alguém que estava escondidinho como um tesouro, que tinha talentos e valores como aquela pedra, escondia aquele anjo. Procure. Olhe para dentro de você. Faça sua revisão. Analise, procure ajuda se precisar. Um vizinho, um amigo, um conselheiro, às vezes um padre, um pastor, às vezes um psicólogo pode também, para encontrar o seu anjo que está dentro de você. A gente não tem uma cara metade numa outra pessoa, a gente não tem um príncipe encantado, uma princesa. Não, a gente é o próprio príncipe, a própria princesa, o próprio cara metade, é a gente mesmo. A gente é inteiro. Deus não fez ninguém aos pedaços. A gente é inteiro. A gente precisa ser feliz para encontrar o outro feliz também. E aí, ser junto mais feliz. Parabéns a todos os psicólogos e todos que se dedicam a cuidar daqueles que não descobriram, mas que um dia haverão de descobrir o tesouro escondido dentro de si mesmo. Grande beijo, pessoal. Fica todo com Deus. Emerson e Divina, Deus abençoe vocês. Amo vocês para sempre, sem prazo de validade. Amo vocês aqui para sempre, sem prazo de validade. Fiquem todos com Deus. Obrigada.